Obrigado por você ter chegado até aqui. O vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva em nosso canal MK Macaé. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bora pro vídeo. Porque o objetivo principal do Ministério Kairos é fazer com que realmente as pessoas voltem para Cristo. Quando o Senhor me salvou, quando o Senhor me chamou, Ele me fez entender que Ele é o Senhor e a glória é dEle. E eu me reconheci como Rodrigo Servo. Aleluia. Então o objetivo do Ministério Kairos, tem pessoas que é movido por uma igreja cheia. Amém. Mas quando é cheia de crentes que tem a consciência e o conhecimento do Deus em que está servindo. Ele não está sendo movido pelo mover da bateria. Ele não está sendo movido pela guitarra. A gente gosta, a gente quer. Eu creio que Deus vai levantar tocadores para isso. Mas que cada tocador venha ter a consciência que ele tem que tocar para o Senhor. Se tiver 1, 2, 3, 50, 100, é tocar com a mesma intensidade e com a mesma adoração. Quando Jesus me salvou, Márcio, o lugar era pequenininho, tinha um bocado de senhora de idade. Eu pensando que ia para o lugar onde tinha um bocado de jovem, aquele negócio todo. Aquele bocado de senhora com um pouco de idade. Eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? E Deus estava ali, transformou a minha vida naquele dia. Foi a maior experiência que eu tive com Deus. Então a gente precisa ter essa consciência. A gente olha para um lado, olha para o outro e faz que nem Pedro, afunda. A gente tem que olhar para Jesus. Senhor, estou vendo que esse negócio aqui é de Deus. O pessoal não está atrás de exaltação não. O pessoal quer exaltar o teu nome. É Jesus, é Jesus. Tudo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus. E creio que Deus vai gerar dentro de cada um daqueles que virão esse sentimento. Vem, é Jesus. Aqui a gente temos que conservar o amor entre um ao outro e Cristo também. Eu creio que Deus ele vai fazer. Deus ele está fazendo. Nós não estamos nem um pingo preocupados. Aleluia. Porque quem faz a obra é Deus. E eu falei para o pastor, olha só. O evangelho que nós estamos trabalhando aqui, o trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho diferente dos outros. Aqui se prega muito sobre... Eu sou crente pentecostal, eu gosto de pular, de rodar, de sapatear e tudo mais, mas eu gosto mais da palavra. E aqui o pessoal é levado muito por mover. Tem um profeta ali que está com CPF, eu vou lá. Chave de carro, eu vou lá. Vai se converter se está Jesus abandonou o pecado. Lá eu não vou não. Então, o nosso passo aqui é lento, mas consistente, mais sólido. É passo firme, devagar, mas firme. Devagar, mas firme, acreditando que aquele que pegar o compasso vai firme também até a glória. Amém? A gente não está aqui para encher linguiça, a gente não está aqui para massagear o ego de ninguém. Nós estamos aqui para falar e pregar a palavra de Deus e vivermos na simplicidade do Evangelho de Cristo. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 19. Gênesis, capítulo de número 19. Oh, aleluia! Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 19. Amém? Aleluia. Pastor, me tira o fundo por enquanto. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo de número 19. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 17. Quem está comigo, diga amém aí. Glória a Deus, achou aí? 19 e 17. Glória a Deus. Diz assim: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em todas essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Amém? Irmãos, nós iniciamos uma reflexão, a leitura da palavra de Deus, no livro de Gênesis, aleluia,
capítulo de número 19, versículo 17. E a gente precisa prestar bastante atenção. Eu vou tentar ser bastante objetivo por conta do tempo. Hoje, dia 21 de julho de 2024. Alguém no futuro vai ouvir essa mensagem que a gente gosta de deixar registrado. Porque Deus é que é o responsável em levar a mensagem para quem precisa. Não é Ele que sopra o vento? Leva a semente nasce. Como foi? Foi Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. E no tempo certo, essa palavra, ela vai germinar e vai trazer vida para aquele que nela necessita. Eu estava vindo de casa a caminho do ponto para vir para a igreja, falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, Senhor Deus. Espírito Santo, falando com o Senhor. E no meio do caminho, a chegar ao ponto, veio a palavra no meu coração com o tema: não olhe para trás. Eu falei, meu Deus, Senhor, não olhe para trás. Não olhe para trás. E aí agora, eu comecei agora a buscar dentro da minha alma referência em cima desse tema: não olhe para trás. Eu nem me ousei olhar para trás também quando estava vindo, quando sabia o que era. Então eu vim caminhando. E a palavra ela veio fluindo que nem um rio, que nem uma nascente. Aleluia. Já viu já a nascente? Aquela nascente que foi assim, do nada ela sobe. E eu falei, Deus vai falar com alguém. Não sei se presente ou não sei se ausente, mas Ele vai falar. Ausente porque vai ouvir um dia. E essa palavra fala, nós conhecemos muito bem essa história. É a história onde o anjo do Senhor estava ali falando do que iria fazer com Sodoma e Gomorra. E Abraão lembrou que tinha um parente lá, meu sobrinho, né? Tá lá. Ai, meu Deus do céu. Senhor, porventura tu vai destruir a cidade com o justo? De forma alguma farei isso. E nós conhecemos muito bem a história. Deus agora envia um anjo para libertar Ló e a sua família. Por quê? Por mais que Ló desejasse, ficou apaixonado pelo que viu, pelos pastos verdejantes de Sodoma e Gomorra, né? Ló tinha no seu coração a certeza e a convicção de que o seu tio e de que ele servia a um Deus vivo, e o povo daquela cidade servia a um Deus pagão, não é verdade? E Deus, pela sua infinita misericórdia, mandou 2 anjos, né? Mandou anjos ali até a casa de Ló para tirá-lo de lá, porque a Bíblia vai nos dizer que o pecado daquela cidade havia chegado até as narinas de Deus. O pecado de Sodoma e Gomorra chamou a atenção do céu, e Deus desceu para destruir. E eu desci para confirmar, para ver, porque eu vou destruir. Vai tirar Ló de lá. Aleluia, louvado seja Deus. E onde nós lemos a referência ali no versículo 17, vai dizer que o anjo disse assim, quando o tinha tirado para fora da cidade, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenha em toda esta planície, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. E a referência-chave que estava nesse versículo foi: não olhe para trás. Eu falei, ai meu Deus do céu, não olhe para trás. Oh, aleluia, não olhe para trás. Irmãos, nessa caminhada até o céu, nessa trajetória que o Senhor nos chamou até o céu, fica registrado nas Sagradas Escrituras, fica registrado na enciclopédia de Deus, que homens que tiveram experiências extraordinárias na Bíblia, homens que marcaram época e história, homens esses, eu poderia citar vários homens aqui, né, que marcaram a sua história naquela época, homens esses que foram comparados segundo o coração de Deus, mas formado da matéria do barro, formado da matéria, né, perecíveis, segundo o coração de Deus, mas formado da matéria que perece. Um desses foi Davi. E nós observamos, e Deus ele faz questão de deixar registrado que esses homens que ele amava, esses homens que marcaram história, como Moisés, como Davi, como vários outros homens, Deus não deixaram ele isento, né, da consequência da sua desobediência e de seus pecados. Deus não tem convênio com o pecado. Você é meu queridinho, mas eu vou passar a mão pela tua cabeça, eu vou fazer de conta que eu não vi. Não, eu vi.
e eu vi e vou tratar em cima do teu problema. Então observa-se que de onde Deus tirou Davi? De onde Deus tirou Davi? De lá da manada, da rejeição, foi excluído, e Deus traz, Deus exalta, Deus honra. Davi vira uma das maiores lideranças da Bíblia. Davi, Deus dá vitória a Davi de seus inimigos, é uma coisa linda, oh aleluia. Mas Davi vai e peca. Davi poderia ter várias mulheres, Davi poderia escolher qualquer uma mulher, como ele tinha de fato, mulheres de concubinas e tudo mais, ele era rei. Mas Davi agora pega a mulher de seu servo, né? Nós conhecemos muito bem a história. E ela fica grávida. E nos conta a história no livro de, aleluia, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo 14 a seguir. A Bíblia nos conta que, aleluia, ela fica grávida. E Deus, ele fere a criança. E agora é 7 dias de jejum. Davi agora se separa de tudo e de todos. Davi agora se veste com roupa de humilhação. Davi agora bota a face no pó. Davi, um homem que foi chamado para honrar o Senhor a todo tempo. Davi, um homem que foi chamado para ser segundo o coração de Deus. Davi, aleluia. Davi agora está mediante uma situação em que ele mesmo procurou. Está agora com seu filho querido, porém gerado de uma relação que foi contrária à vontade de Deus. 7 dias de jejum e de oração. Nos conta a história que ele não comia, não bebia, e o seu servo ficava de longe observando, querendo falar com ele, e ele em oração, falando com Deus, acredito eu, pedindo misericórdia por aquela criança. A Bíblia vai dizer que até mesmo o seu auxiliar ali, aleluia, Natan, tentava conversar com ele e tal, e ele não queria conversa, porque ele queria que aquela criança fosse curada, ele queria que aquela criança vivesse. Mas a Bíblia vai dizer que Deus feriu a criança. Aleluia. Deus, ele fere a criança. E nos conta a história que os seus servos ficam preocupados porque eles falam, olha, a criança estava viva, nós não podíamos nem falar. E agora que a criança morreu? Quem vai chegar lá para falar para o rei? E o rei percebe e pergunta, morreu a criança? Aí o servo fala, morreu senhor, morreu. Ele agora se levanta, veste, se unge, e agora pede comida e come. Aleluia. O que é que eu aprendo com isso? A história de Davi, ela nos dá 2 mensagens. Aleluia, em cima dessa situação. A gente observando da estrutura em que foi formado Davi, como eu e você foi, o homem, ele é falho. O homem, ele é dotado de falhas. É claro que isso não pode servir como pretexto para você estar vivendo uma vida de pecado, de prostituição, porque você entende que você é feito de uma matéria de pós-cinza. Não. Porque anteriormente Deus, ele fez questão de mostrar e de deixar registrado para nós exemplos de situações em que esses homens viveram após ter olhado para trás, ou até mesmo voltado para trás. Davi deveria prosseguir, não regredir. Teve um momento na vida de Davi que Davi regrediu, e a Bíblia nos conta que ele pagou uma certa consequência com a morte do seu filho. Mas agora ele se levanta. Aleluia. Nós observamos então, a primeira lição é que o homem, ele é falho. Nós observamos a segunda lição, é que nós devemos realmente enfrentar o problema e seguir em frente. A Bíblia disse, aleluia, aquele que peca e confessa, alcança misericórdia. E Davi tinha consciência disso. Davi sabia e Davi tinha experiência de um Deus que era misericordioso. Deus não era como um homem que não tinha misericórdia, mas Deus, aleluia, vendo que o homem realmente, ele reconhece o seu estado em que está, e que depende da misericórdia de Jesus Cristo, Deus, ele concede a segunda oportunidade, porque Deus, ele é amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, mas dá para tirar mais uma coisinha também disso. Haja vista que existem pessoas que voltam atrás porque a sua liderança, o seu pastor, o seu líder, o líder de célula, seja lá o que for, fracassou. E ele, juntamente com a liderança, decide também fracassar porque ele fracassou. E nós devemos ter consciência de uma coisa, que nós
devemos seguir o exemplo e a sugestão de Paulo, quando ele diz lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já não tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o alvo que está adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Ou seja, ele sabia que não podia olhar para trás. Pedro deixou o exemplo para a gente aqui, deixou o exemplo para a gente aqui, aleluia, que nós não podemos olhar para trás, não devemos olhar para o alvo que é Cristo. E quantas vezes nós nos decepcionamos? E nós nos decepcionamos. E muitas das vezes a gente acaba realmente não analisando que Cristo nunca pecou, Cristo nunca falhou. E Ele é que é o alvo, é Ele para quem nós devemos olhar, é Ele para quem nós devemos adorar, é Ele para quem devemos termos como exemplo. Aleluia. E nós percebemos aqui na queda de Davi, que ele olhando para trás, ficando com Betseba, sofre consequências. Nós observamos que por mais que ele tinha vários títulos, era homem sujeito à fraqueza, era homem falho. Aleluia. Nós observamos também que o homem, quando ele reconhece o estado que ele está e busca a misericórdia de Deus, Deus agora concede para Davi um novo filho, chamado Salomão. Morre-se o primeiro e agora vem a misericórdia, a restauração. Nasce Salomão. Aleluia. Nós aprendemos aqui que nós não podemos olhar para o homem é falho. O homem, a queda de muita gente, as pessoas que deixaram de seguir a Cristo para seguir o homem. Como assim, Rodrigo? Eu não estou entendendo. A Bíblia ela nos deixa claro que Deus ele levanta homens, ministros. O reino de Deus ele é organizado. Aleluia, aleluia. A igreja ela é organizada. Eu não estou aqui dizendo que você não deve submeter ao seu pastor. Eu não estou aqui dizendo para você que você não deve submeter a liderança. Eu não estou aqui dizendo para você que você não deve submeter o homem. Não, é anti isso. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos submeter, porque foram autoridades eclesiásticas levantadas por Deus. E dentro do meu nascimento na fé, eu aprendo que quem exorta, quem corrige pastor é o próprio Deus. É o próprio Deus que corrige, que exorta. A gente como igreja ora, fala, Deus foi o Senhor que colocou, e Deus ele age. A gente vê isso na história de Davi. Aleluia. E muitas pessoas têm fracassado, têm desistido. Por quê? Porque não olhou para o alvo que é Cristo, mas olhou para o homem. O homem é falho. O homem é falho. Mas todavia seja Deus verdadeiro para todo sempre. Aleluia. E permanecer na presença dele a todo tempo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu quero permanecer na presença dele a todo tempo. Aquele que me honrar, eu honrarei. Mas aquele que eu desonrar, aquele que me desonrar, eu desonrarei. Aleluia. Mas interessante, irmãos, que no meio de tanta palavra, aleluia, em uma palavra de exortação, uma palavra de correção, Deus também ele deixa registrado isso também. Deus ele também deixa registrado palavra de exortação, palavra de correção, palavra de repreensão. Mas Deus também deixa registrado uma palavra de edificação. Ele sabe que o homem é tão falho, aleluia, que lá no livro de Isaías, capítulo de número 43, versículo 25, ele deixa claro, quando o homem o aceita como o único e suficiente Salvador, reconhece que é miserável pecador, aleluia, não olha mais para trás, mas olha para frente, vai dizer que ele diz, dos teus pecados eu não me lembro mais, aleluia, eu mesmo apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Nós temos um Deus, irmãos, que não olha para o nosso passado. Nós temos um Deus que olha para o nosso futuro. Quando eu vejo uma prostituta, eu falo, eu estou vendo a missionária. Quando eu vejo um bêbado, eu falo, eu estou vendo o evangelista. A pessoa está vendo um bêbado, a pessoa que não tem a visão de Deus está vendo um bêbado, está vendo um defunto. Eu estou vendo aleluia, porque eu consigo ver o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Porque o ser humano ele consegue ver o nosso passado, ele tenta usar as astutas ciladas de Satanás para jogar na nossa cara o nosso passado. Mas tu bebia, mas tu fumava, mas tu fazia. E Deus, o que importa é o que Deus pensa a meu respeito, é o teu respeito. Deus ele não lança em nossa face o nosso passado, porque ele tem um futuro de vitória, aleluia, para nossas vidas.
Aleluia. E quando eu vejo isso, eu me lembro do testemunho de uma irmãzinha que chegava para o pastor e falou: pastor, Jesus esteve lá em casa hoje, sentou na minha cama, falou comigo. E o pastor foi: minha irmã, foi, tá bom. Segundo dia, a irmã com a mesma conversa. Terceiro dia: pastor, Jesus foi lá em casa de novo. E a irmã, ele falou: o que, irmã? Ele conversou comigo, pastor tal. Irmã, quando Jesus chegar lá de novo na tua casa, sentando na tua cama, conversar com você, pergunta a ele qual foi o pecado que eu cometi quando eu estava fazendo a faculdade. Pergunta a ele. Quando eu estava fazendo a faculdade, pergunta a ele qual foi o pecado que eu cometi. Pergunta a ele. Ela: tá bom, pastor, vou perguntar quando ele chegar. E nos conta a história que no dia seguinte veio a irmã: pastor, Jesus esteve lá em casa de novo, pastor, conversou comigo. E aí a senhora perguntou a ele qual foi o meu pecado que eu cometi na faculdade, quando eu estava fazendo faculdade. Eu perguntei, pastor, perguntei. Ele respondeu o quê? Dos teus pecados eu não me lembro mais. Dos teus pecados. Ele falou que do teu pecado ele não lembra mais não, pastor. E a gente vê que, aleluia, dos nossos pecados, Deus ele não olha, irmãos, o nosso passado. Ele consegue enxergar o nosso futuro. E ele usa também o nosso irmão João, lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, para dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Em 1 João também, capítulo 1, versículo 8, 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, aleluia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é misericordioso. Ele nos dá uma palavra dura, Ele cobra da gente, mas também nos dá uma palavra, aleluia, porque Deus, Ele não quer ver o seu servo prostrado, irmãos. Deus não tem prazer em ver o seu servo prostrado no pecado, na prostituição. Deus, Ele não tem prazer em ver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus não tem prazer em ver o seu servo prostrado. Prova disso que ele usa o profeta Ezequiel e fala: levanta-te, porque eu quero falar contigo. Levanta-te, porque eu quero falar contigo, Ezequiel. Deus não fala com o homem caído, Deus não fala com o homem prostrado. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Irmãos, vemos exemplo claro na trajetória missionária de Jesus. Não devemos olhar para trás. Não devemos olhar para trás, irmãos. A gente observa, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A gente observa que, aleluia, a mulher de Ló, quando ela recebeu a ordem juntamente com as suas filhas em ir e não olhar para trás, nos conta a história que aquela mulher, não sei o que ela deixou para trás. Não sei se acumularam patrimônio, não sei se fizeram grandes amizades, eu não sei se tinha influência aquela família, mas nos conta a história que a ordem foi não olhar para trás. E nos conta a história que aquela mulher, ao olhar para trás, naquele exato momento ela se torna uma estátua de sal e morre e fica ali para sempre olhando para trás. Aleluia! E fica ali olhando para trás. E a Bíblia vai nos dizer, Jesus ele nos deixa claro que aquele que põe a mão no arado, aleluia, aleluia, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, irmãos, a gente não tem como mais voltar. Nós não temos mais como voltar, porque quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não pode viver. Observa que um certo jovem se encontra com Jesus e a Bíblia nos vai dizer que ele fala: Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus começa ali a passar o relatório. Tem visto os 10 mandamentos? Tal. Senhor, eu conheço o mandamento desde a minha juventude, da minha infância. Ele olha para aquele homem e fala assim: olha, vende tudo que tens, dá para os pobres e vem e segue-me. Você acha que aquele homem que ficou triste e abaixou a cabeça e saiu, ele seguiu na frente de Jesus ou ele voltou para trás? Ele voltou para trás. Ele voltou para trás. Ele: não, eu tenho muitos bens, eu tenho muita coisa, deixa esse negócio quieto. Aleluia. A gente, quando olha para trás, irmão, a gente perde a oportunidade de ter um tesouro no céu. Aleluia. Aleluia. Quando a gente olha para trás, a gente tem a oportunidade, a gente perde a oportunidade de ter um tesouro no céu. Foi o próprio Jesus Cristo que prometeu isso. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que certa feita Jesus Cristo pregando ali para aquela grande multidão,
Aleluia, é hora agora dele chamar o povo para o compromisso, é hora dele chamar o povo para ter responsabilidade com o reino de Deus aqui na terra. E a Bíblia vai dizer que o povo começa agora a meter o pé, porque o povo estava com Jesus até quando Jesus podia multiplicar o pão. O povo estava ali com Jesus quando via ele multiplicar o pão, o vinho, quando via ele fazer milagre. Mas quando ele falou assim: olha, vocês, é necessário vocês comerem a minha carne e beberem o meu sangue, é necessário vocês terem compromisso mais profundo comigo, é necessário não pela comida que perece, mas pelo reino de Deus. O povo começou a meter o pé, começou a voltar para trás. Vamos embora, vamos para casa, vamos embora, vamos para casa. Mas havia dois homens ali, irmãos. Havia dois homens ali que receberam uma promessa e não olhou para trás: Simão Pedro e André. Quando Jesus Cristo passa e fala bem assim: vem, e eu farei de vocês pescadores de homem. Aqueles homens não olharam o barco, não olharam a rede, não olharam o pai, falaram: vamos embora, eu não sei, vamos ocupar esse homem. E não olharam para trás. Mas aquela multidão começou a meter o pé. E agora fica os 12 olhando para Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala bem assim: vocês também não vão embora não? Pedro salta na frente e fala: Senhor, para onde iremos nós? Para onde nós abandonamos o barco? Nós abandonamos, deixamos tudo para trás. Nós não temos nada lá atrás. Para onde iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Oh, aleluia. Para onde iremos nós? E nós vemos pessoas que olharam para trás e pereceram na Bíblia. Nós vamos ver várias pessoas, irmãos, que olharam para trás na Bíblia e pereceram. Aleluia. Mas também vamos ver pessoas também que levantou do estado que estava e falou: eu vou prosseguir. E olhou para frente. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quem se levanta para ter com seu pai, ele não volta para trás, ele vai para frente. Eu vou voltar, eu vou seguir avante. Eu vou seguir avante. E foi vitorioso. Ah, porque estás prostrado? Levanta, Israel pecou. Aleluia. Levanta, Josué, Israel pecou. Levanta, avança. Aleluia. Prostrado aí não é o teu lugar. Homens, irmãos, como Zaqueu, que falou assim: Senhor, tudo que eu tenho eu vou dar tudo 4 vezes mais. Ele: eis aí, vem filho, vem para frente. Ah, ele poderia olhar para trás, mas ele: eu não vou dar não, eu vou ficar do jeito que está. Ele: não, Senhor, eu quero o céu. Aleluia. Aleluia. Nicodemos era um homem de conhecimento conceptual. Nicodemos naquela época era autoridade espiritual naquela época dos fariseus ali. E Senhor, eu estou vendo que o Senhor, ninguém faz o Senhor vem da parte de Deus. Senhor, você precisa nascer de novo. Aleluia. Você precisa nascer de novo, você precisa avançar, você precisa olhar para frente. Aleluia. E Nicodemos recebeu da parte de Deus. Mateus estava na coletoria: vem, segue-me. Ele deixou tudo lá, dinheiro, deixou bancada. Eu falei: vai para frente aqui se anda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se nós, irmãos, fôssemos parar aqui para ver homens que tiveram prejuízo por ter olhado para trás, a gente vai passar aqui o dia e a noite toda vendo que a melhor opção é olhar para frente. A melhor opção é olhar para Jesus. A melhor opção não é olhar nem para a direita nem para a esquerda. Lembra de Pedro? Pedro é um fantasma. Jesus: não, calma. Se é o Senhor mesmo, manda com que eu vá ter contigo por cima d'água. Venha na minha direção, venha para frente, venha. E Pedro agora vai andando, meu Deus do céu. Pedro está andando em cima da água também, que nem Jesus. Ah, porque quem anda para frente, quem olha para frente, irmão, pisa na cabeça da serpente em nome de Jesus. Jesus vai pisando e tu pisa em cima do pé de Jesus. Jesus vai pisando, tu pisa no pé de Jesus e tem um prazer de pisar na cabeça da serpente também. Aleluia, entendeu o mistério? Jesus pisa e fala assim: pode pisar por cima do meu pé, e você vai pisar. Eita, estou pisando também, porque Deus, ele nos dá prazer, alegria, conforto. Mas Pedro olhou para a direita, olhou para a esquerda, e eu quero acreditar que ele olhou: acho que eu vou voltar para o barco. Jesus pega na mão de Pedro: homem de pouca fé. Aleluia. Não podemos mais, Márcio, olhar para trás. Você não pode mais olhar para trás. Nós somos cadáveres vivos. Eu acredito, falo isso pela fé, nós já éramos para estar mortos há muito tempo, mas Deus nos conservou até aqui para dizer que a gente não pode mais olhar para trás. A segunda oportunidade já foi. O que nos resta agora é olhar para frente, olhar para o alvo, que é Cristo. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que possamos sair nessa manhã daqui edificado. Que Deus possa falar melhor ao meu e ao teu coração, em nome de Jesus. Amém?